chegando o teu dia. As nuvens estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada vista, se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Aleluia! Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Oh, eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Você crê nisso? Você quer? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Homem da Galileia, Todo-Poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. A tua glória enche os céus. A tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a igreja, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único.
minhas feridas, que lava minha alma, que conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, sim, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és único, digno, poderoso Deus, incomparável. Vem aqui sobre nós, poderoso Deus, incomparável. Vem aqui sobre nós, vem aqui nesse lugar, vem encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas, que lava minha alma, me conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo.
sagire, yuki ora orare. E onde for eu vou, que te seguirei, yuki ora orare. E onde for eu vou, que te seguirei, e que orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, e que orarei.
orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, que orarei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, homem da Galileia, todo-poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. Enche os céus, a tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra,
minhas feridas, que lava minha alma, que conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, sim, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és único, digno, poderoso Deus incomparável. Ei, vem aqui sobre nós, poderoso Deus incomparável. Vem aqui sobre nós, vem aqui nesse lugar, vem encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas, que lava minha alma, me conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és
príncipe da paz, o homem da Galileia, o Todo-Poderoso Jesus. O que ele é? Rei dos reis, Senhor dos senhores, príncipe da paz, o homem da Galileia, o Todo-Poderoso Jesus. Da paz, o homem da Galileia, o Todo-Poderoso Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, príncipe da paz, o homem da Galileia, o Todo-Poderoso Jesus. Andou sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso, abriu o mar vermelho, fez seus filhos passar. Ele é incomparável. Tua glória encherá esse lugar. Oh, yeah. Tua glória é do quê? Tua glória encherá esse lugar. Tua glória encherá esse lugar. Apaixonado por essa terra, libere o teu grito nessa noite. Oh, yeah. Tua glória, Deus, tua glória encherá o quê? Esse lugar. Oh, as igrejas da Europa, Deus, é Deus, tem uma voz profética nesse lugar, tem adorador nesse lugar. Tua encherá esse lugar. Tua glória encherá lugar. Você pode erguer as mãos aos céus, você pode erguer as mãos aos céus e dizer: tua glória enche. Sobre Portugal, sobre Portugal, sobre Portugal.
as congregações, sobre essa pessoa que está aí do teu lado. O que vai acontecer nesses dias? O que vai acontecer? Portugal, pode se preparar, pode! Encherá, se ligar, tua glória é do que? Oh Deus, 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 aquilo que a semente de Europa liberou sobre as nações, aquilo que a Europa semeou sobre a América, tudo vem nesses dias muito mais de Deus, mais. Olá, igreja, tudo bem? Mais uma vez juntos aqui no nosso ensino sobre igreja, e o quanto que é bom podermos nessa geração ensinar as Escrituras, a Palavra de Deus, e trazer edificação para a tua vida nesse tempo. Se falando de igreja, quando nós vemos o Novo Testamento e seguindo aquilo que nós temos aprendido nesses dias, a gente vê que algumas figuras, elas são usadas numa linguagem para que as pessoas pudessem perceber melhor, entender melhor aquilo que estava sendo ensinado. Jesus usou algumas figuras, por exemplo, ele usou palavras como pedra, como chuva, significando algumas coisas para que as pessoas pudessem entender aquilo que estava sendo ensinado de uma maneira mais ampla. E depois a gente vê também os discípulos e Paulo, o apóstolo, usando várias linguagens, para que as pessoas pudessem sim entender. E 1 Timóteo, quando nós falamos sobre igreja, é interessante isso, lá no capítulo 3, no versículo 15, que Paulo ele escreve algo muito contundente, muito claro, para nós entendermos mais um pouco o que é uma igreja, ou o que é a igreja de Jesus nesses dias, ou em todo esse tempo, desde quando ela começa ali em Jerusalém, uma igreja judaica, cristã, amém? É uma igreja judaica no sentido que eram judeus, na maioria, e de tudo aquilo que eles viveram a partir daqueles
dias, aqueles momentos, e que tem se conservado até hoje. E tem se conservado por causa disso também, dessa linguagem. Você vai entender muito bem esse versículo que, na verdade, a gente já falou sobre ele. Mas está lá então em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se eu demorar, para que saibais como se deve comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o alicerce da verdade. Nós vemos aqui então algumas figuras, por exemplo, casa, nós vemos coluna e nós vemos alicerce, que algumas versões falam baluarte. Casa, muito claro, é uma casa. Uma vez Pedro falou, olha, vocês são pedras vivas, né? Da onde? Dessa casa. Aleluia. Então, a palavra fala que a igreja é uma casa, é um lugar de habitação, é um lugar que também pode se morar, podemos entender assim, uma família, e ali poder viver-se princípios. Casa no sentido de que tem um endereço, que tem uma localidade, que é firmada em uma localidade. Nós somos essa casa. Casa no entendimento que é um lugar que se pode morar. E o Espírito Santo mora então na casa, no sentido de que você é a igreja, eu sou a igreja, e não o sentido, né, de como muitas vezes nós entendemos de tijolo, né? Tijolo é um lugar muito frio para que a gente possa entender que aquilo é uma igreja em primeiro lugar. Mas você é a casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Você vai entender um pouco mais. Quer ver? Daqui a pouco Paulo então fala para Timóteo, olha, coluna, casa tem coluna. Quando a gente fala de coluna, nós estamos falando de princípios de Deus, a maneira que Deus nos ensina, a maneira que Deus se porta de séculos em séculos, como diz Efésios capítulo 1, ou antes da fundação do mundo, Deus caminha por fundamentos, por princípios, e a coluna é a causa da casa não cair. A casa firmada, ela precisa de uma coluna. E a igreja de Deus na face da terra, ela é a coluna, ela é a verdade. Nós somos a verdade de Deus sobre a face da terra. Carregamos Jesus em nossas vidas, através das nossas vidas, levando a verdade. Aleluia. E Paulo está ensinando isso para Timóteo. Se eu demorar, você sabe como deve se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja é o quê? Ela é a coluna. Aleluia. A igreja é o lugar onde Deus habita. A igreja é o lugar onde Deus tem uma aliança. É onde Deus, ele libera o seu propósito sobre a igreja. Você é a igreja, nós somos a igreja. E aqui nessa versão está falando alicerce da verdade, ou baluarte da verdade. Interessante, eu estudei um pouquinho, vi o sentido mais, vamos falar assim, fácil de entendermos um baluarte nessa linguagem de Paulo, e eram muros que eram colocados na frente de grandes fortalezas ou palácios, muros aonde se protegia através dos guardas, os guardas ficavam ali sobre aqueles muros. Aqui na Europa muitas cidades têm, eu vi isso, Itália, Espanha, Portugal, castelos que têm muros, né, que protegem, né, não só o castelo, mas até uma cidade. Ok? Então, um alicerce, um baluarte é um significado de proteção, é um significado de que a casa de Deus, ela
também nos protege. Ela protege a nossa vida. Nós somos um lugar que estamos guardados em primeiro lugar pelo Senhor, porque nós somos a igreja. Então, que Deus te abençoe e que você saiba também se comportar como igreja, que é a coluna aonde nós firmamos a nossa vida e também entendemos que nós somos o alicerce, o baluarte da verdade nesses dias sobre a face da terra. Vivemos desse jeito, nesse momento. Aleluia. Que Deus te abençoe muito e te faça igreja. Deus abençoe. Olá, crianças, tudo bem? O nome da nossa história de hoje é Jesus manda preparar a Páscoa. Havia chegado a festa dos pães sem fermento, a festa onde os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Jesus, então, deu uma ordem a Pedro e João. Ele lhes disse: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Pedro e João então perguntaram para Jesus: Senhor, onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa? Então Jesus lhes disse: escutem, vocês irão até a cidade e lá irão encontrar um homem carregando um balde com água. Sigam esse homem e na casa onde ele entrar, vocês também vão entrar e ali irão perguntar para o dono da casa. O mestre mandou perguntar aonde é que ele e os seus discípulos irão comer o jantar da Páscoa. Ele irá lhes mostrar uma sala grande no andar de cima. Preparem o jantar ali. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus havia dito. Então, quando chegou o momento, Jesus se assentou à mesa com os seus discípulos e lhes disse: como tenho desejado comer deste jantar de Páscoa junto com vocês antes do meu sofrimento. Então, Jesus pegou um cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês. Logo em seguida, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus e lhes disse: esse é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Repartam entre vocês e façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho e disse-lhes: esta é a nova aliança feita com o meu povo. Ela é garantida através do meu sangue derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui nessa mesa assentado junto conosco. O Filho do Homem irá morrer da forma como Deus já resolveu. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Após isso, os discípulos começaram a se perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Certo, turminha? Essa então foi a nossa história de hoje e eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau! Olá, queridos. Nesse momento de contribuição, eu queria compartilhar uma palavra. De 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, a palavra fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Sabe, quando a gente contribui dessa maneira, quando a gente contribui vamos falar assim, na totalidade desse texto, no entendimento desse texto, a gente vê algo, que a gente faz isso não por tristeza ou por necessidade, mas por entendimento daquilo que nós somos. Por exemplo, faço isso por gratidão, faço isso porque eu amo. Por isso que o próprio texto diz que Deus ama quem dá com alegria. Faço isso por quem me satisfaz, porque eu quero viver os princípios de Deus, ou eu quero imitar a Deus. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Deu o seu Filho, o unigênito. Ele entregou aquilo que ele tinha de melhor. Ele deu aquilo que ele tinha de melhor. Queridos, viva isso intensamente. Seja da maneira que for,
Por isso que a palavra fala, segundo aquilo que tu propôs no teu coração. E que isso não seja algo que se perca dentro de você. Sabe por quê? Porque infelizmente muitos não conseguem viver uma dimensão do respaldo de Deus, da proteção de Deus na área financeira, por não também saberem entregar aquilo que está proposto no coração. Se levante nesse momento, entregue aquilo que está no teu coração. E eu quero te incentivar, te ensinar. Entregue o melhor, seja grato e flua nessa área da sua vida. Em nome de Jesus, vamos lá. Olá, queridos, a paz. É muito bom estarmos aqui mais uma vez em celebração online, para que juntos possamos aprender de Cristo, da sua palavra, e nos fortalecermos para esse tempo. Estamos aqui nesse formato, nessa logística, para que possamos sim olhar para as Escrituras, aprendermos um ensino que nós cremos plenamente, que vem do céu, que vem da palavra de Deus para a tua vida. Então, tenha toda a atenção nesse momento para que você possa ouvir o Senhor, para que você possa sim absorver aquilo que o Espírito de Deus quer falar sobre a tua vida nesse dia, nesse momento e também nessa geração, nesse momento que nós temos vivido de tantas coisas. Aqui na Europa, uma guerra que não termina, em tantas nações, tantas situações acontecendo no Brasil, um momento de eleições, um momento muito importante. Eu creio que nesses momentos a palavra de Deus, ela quer ministrar os nossos corações, o Senhor quer falar conosco e nos alinhar a tantas coisas maravilhosas que Ele tem para as nossas vidas. Então, esteja pronto para ouvir nesse momento aquilo que cremos o Espírito Santo quer falar conosco. E não esqueça de você curtir, né, no YouTube esse vídeo, essa live, né, e também compartilhar para pessoas. Seja bênção nesses dias sobre a vida de pessoas, porque temos certeza e convicção que é a vontade de Deus que você libere a sua palavra para outras pessoas. Amém? Então vamos lá já juntos aqui nesse momento de ensino, olharmos para uma palavra que Deus tem falado conosco nesse tempo, que nós somos a casa de Deus nesses dias. E sim, qual que seria o nosso papel nessa geração? Qual seria, né, o nosso chamado nessa geração? E que nós percebemos de tantas, vamos dizer assim, variações, de tantas coisas fáceis de tirar a atenção da igreja. Lembram de Eutico, quando ele estava ali num momento muito especial de uma cidade que esperava Paulo para ministrar a palavra junto com os discípulos e a equipa tão poderosa ali de Deus, e Eutico estava na janela olhando possivelmente para fora e para dentro do cenáculo onde eles estavam ali com tochas acesas, e ele adormece, cai e morre, e foi tirado dele o que? Todo o sentido de atenção naquilo que eles poderiam sim, por ele, no caso, viver naquele momento. Então, olha o que o texto de Ageu fala no capítulo 2, no versículo 5, versículo 9. Olha o que a palavra fala. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, meu espírito habita em meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Queria dizer para nós aqui nessa celebração online
que Deus se caminha nele mesmo, no sentido de um propósito eterno. Nada está fora daquilo que o Senhor, Ele pode fazer na nossa vida e na nossa história, em uma nação e num país, mesmo que uma pessoa, uma nação se desvie daquilo que é a vontade de Deus. Eu creio plenamente que Deus tem toda a autoridade de fazer que as pessoas possam, sim, provar de um Deus que pode consertar todas as coisas, de um Deus que pode restaurar todas as coisas. E esse momento de Ageu é uma palavra profunda de uma restauração que Deus estava fazendo sobre Israel, de um lugar onde que já não existia mais o templo de Salomão, que era a casa de Deus, onde ali se entregava todo o ritual de sacrifícios, a obediência à palavra que Deus deu para Moisés e a presença de Deus naquele lugar, a Shekinah de Deus ali, né, sobre a casa que Salomão ele levanta dentro daquilo que Deus tinha dado a Davi. Vocês já leram lá em 1 Crônicas capítulo 28 que Davi passa até a planta, aleluia, do templo para o seu filho, tudo pronto, Salomão só erguer e estabelecer aquela casa. Então, queridos, aquela casa de Salomão, ela já não existia, ela estava em ruínas, mas Deus levanta homens como Zorobabel, como esse Josué, que não é o Josué ali de Moisés, ok, é outro, e Deus ergue esses homens, levanta esses homens para que eles pudessem sim levantar uma casa de Deus naqueles dias, para que sim houvesse a restauração da adoração, da oração, da presença de Deus sobre a nação, sobre pessoas. E eles estavam ali vivendo, alguma coisa muito intensa. E olhando para esse texto eu consegui ver 3 coisas básicas da maneira que Deus fez naqueles dias para dar uma palavra e uma direção para aqueles homens erguerem esse lugar. Você crê que Deus quer fazer isso na tua vida nesses dias? Erguer você de uma maneira poderosa e maravilhosa? Você crê que Deus te fez casa, que Ele mora em você, o Espírito de Deus, e que Deus quer levantar a sua vida nesses dias? Você crê que o poder de Deus está a Shekinah? E esse texto no versículo 9 do capítulo 2 de Ageu, que a glória da segunda casa, essa casa, aleluia, é maior do que a primeira. O quanto que Deus quer se revelar com você nessa celebração online. E a primeira coisa que eu escrevi aqui é que Deus se move, sim, queridos, por séculos e séculos, pela sua aliança que Ele tem conosco. Essa semana estávamos fazendo live e falamos pouco sobre a aliança e o quanto que a aliança ela é necessária e poderosa na nossa vida. Quando vivemos em aliança, o quanto que há de manifestação de Deus. Olha, o quanto que o mover profético de Deus e a palavra de Deus, ela caminha através de alianças, e Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus que marcou gerações e até hoje pela aliança que Ele tem para conosco. Então, em uma aliança se vive princípios, em uma aliança se vive o Deus da aliança, em uma aliança se vive a palavra que está no coração de Deus. E o porquê que eu estou falando isso? Porque, queridos, desde Adão até os nossos dias, nós vemos que tudo está ainda de pé, porque Deus deu uma palavra. Nós estamos aqui estabelecidos por uma palavra. E uma palavra de quê? De um Deus que não volta atrás. Sabe por quê? Porque Ele tem uma aliança. Uau! Aleluia! Porque Ele tem uma palavra em si. E isso é tão profundo que o próprio Cristo é a palavra. Em João capítulo 1 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque o Cristo é a palavra da aliança. A palavra da aliança se cumpre em Jesus.
A palavra que Deus tinha uma aliança sobre a terra de restauração se cumpre em Jesus, se cumpre através do Espírito Santo. Quando Jesus fala, olha, eu vou embora, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele é como nós e ele vai dar continuidade a tudo. E a palavra se cumpre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre a terra. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. A igreja hoje, ela vive porque é uma igreja que está estabelecida na aliança, em primeiro lugar, que está no coração de Deus. Firma isso na tua mente. Deus é um Deus de alianças. Ele se move dessa maneira. E eu separei um texto aqui muito interessante de Neemias capítulo 1, versículo 8, versículo 9, que diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredizes, eu vos espalharei para entre os povos, mas se converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Queridos, é fácil entender esse texto, é fácil entender a intercessão de Neemias a Deus naquele momento, em um Israel que estava destruído e necessitado de ser restaurado. Um Israel que não tinha muro, não tinha endereço, um Israel destruído por Babilônia, por tantas coisas que eles viveram, um Israel necessitando ser levantado, e Neemias, naquele momento, é usado por Deus para trazer restauração sobre Israel, e ele ora isso a Deus: lembra-te, Senhor. Sabe o que isso significa? Quando nós oramos, lembra-te, é muito claro ver que as pessoas que caminham em aliança e que têm uma palavra, aleluia, elas vão ser lembradas daquilo que ela falou. Quer ver? Quando você é um pai, que você tem uma palavra e os seus filhos te veem como uma pessoa que tem palavra, eles vão falar para você: pai, lembra o que você disse? Pai, lembra o que você prometeu? Uau! Nesse lugar, o pai se vê constrangido e ele, uau, preciso cumprir aquilo que eu disse. O quanto que Deus se move por alianças, o quanto que Deus se move pela palavra que Ele deu aos seus filhos. Então, Deus deu uma palavra que estava conosco, Deus deu uma palavra que é o Emanuel, Deus deu uma palavra: desde que eu tirei vocês do Egito, eu estou com vocês. Deus falou isso para Davi. E o quanto que, queridos, quando esse templo, essa casa foi levantada, era necessário dizer: olha, nessa casa existe uma aliança. Nessa casa que eu estou levantando através de Zorobabel, tem uma aliança, tem uma chancela, uma marca de aliança. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre isso. Eu sou a casa de Deus, você é a casa de Deus sobre a face da terra, e Deus quer levantar. E nós podemos orar isso nesses dias: Senhor, lembra da palavra que o Senhor nos deu, lembra daquilo que o Senhor nos deu um dia como palavra, lembra da promessa que o Senhor falou, lembra daquilo que está no teu coração. Uau, Deus caminha por alianças. A segunda coisa que eu queria dizer nessa celebração online, nessa palavra, quando o texto fala: olha, eu farei abalar. Quando Ageu, no capítulo 2, ele fala assim: olha, ainda uma vez e dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Deus falando, quando estava levantando aquela casa através de Zorobabel, Deus falou: olha, eu farei abalar todas as coisas para que isso seja feito nesses dias, vocês consigam levantar essa casa. Sabe o que isso significa, queridos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos
8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em Deus tudo faz sentido. Aleluia. Quando eles estavam levantando aquela casa, Deus disse para Zorobabel, Deus disse para os homens que estavam do lado dele: eu farei abalar tudo. Para quê? Para que essa casa seja levantada. Presta atenção em algo. Para que você seja levantado nesses dias, todas as coisas estão cooperando. Teu passado, teu presente, tudo que está à tua volta. Olha, por que está assim? Por que está assado? Olha, por que aconteceu isso? Olha aquilo outro. Eu tenho uma definição para você. Eu tenho uma palavra profética para você. Sabe por quê? Porque Deus quer te levantar. Porque Deus quer despertar a tua vida, em primeiro lugar entender a maneira que Deus estava se portando naquele momento. Eu vou fazer de tudo para que essa casa seja levantada. Todas as coisas vão cooperar para que essa casa onde vai habitar a minha glória, ela seja levantada. Interessante que esse templo de Zorobabel, essa casa que Ageu profetiza, é a casa que Herodes, ele refaz ela, porque essa casa de Zorobabel, ela depois de um tempo, ela entra em um declínio por causa do homem, por causa do erro do homem, e Herodes levanta essa casa mais uma vez, dentro de uma cópia fiel a que Zorobabel faz, e Jesus, ele olha para essa casa e Jesus fala: vocês estão fazendo da minha casa ou da casa do meu pai. Jesus olha para essa casa e vê essa casa, a casa de Deus. Todas as coisas estavam cooperando para que o Cristo, o Filho do Deus vivo, olhasse para essa casa. Todas as coisas estavam cooperando. Faz sentido para nós? Não sei se você está entendendo. Para que também nesses dias, nesse momento, você seja levantado pelo poder de Deus. No nome de Jesus. A terceira coisa e a última, presta atenção nisso. A glória da casa de Zorobabel e depois de Herodes será maior. Será maior do que a de Salomão. Quando Jesus, ele olha para essa casa, ele diz: olha, a minha casa será chamada casa de oração. Casa aonde Deus habita. Jesus, ele fala: olha, eu vou derrubar esses muros e eu vou restituir, eu vou reconstruir ele. Eles não entenderam bem o que Jesus estava dizendo. Eles não entenderam muito bem aquilo que Jesus estava falando. Mas o que Jesus estava falando era exatamente isso. Olha, a minha glória será maior do que a primeira. Sabe por quê? Quem vai habitar em nós é o Espírito Santo de Deus. Olha o que a palavra fala em João, no capítulo 2. Quando Jesus diz, no versículo 19: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: olha, em Herodes, 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás. E Jesus estava falando do seu próprio corpo, o corpo de Cristo. Quando depois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Deus. Sabe o que isso significa, queridos? Que quando Jesus olha para aquele templo, olha para aquele lugar, o próprio Senhor Jesus, ele vê todas as coisas cooperar. O meu Deus, que tem uma aliança, eterna, cooperou para esse momento. Fizeram da casa do meu pai uma casa de negócios. A casa ficou em desuso, mas eu levantarei essa casa. Eu
erguerei essa casa. E queridos, nós somos essa casa. Nós somos esse lugar. Nós somos o lugar aonde Deus habita. E o que Deus quer fazer contigo nesses dias? Ele quer te levantar. Quando Deus olha para nós, quando Deus olha para a igreja, quando Deus olha para esse momento que você está vivendo, Ele tem uma promessa de reconstrução, de restauração. Em Amós capítulo 9, versículo 11 fala assim: e levantarei o tabernáculo caído de Davi, restaurarei como nos dias da antiguidade. Uau! E Ele dá uma promessa que vai trazer de volta tudo aquilo que foi roubado e colocado em Edom. Edom era um lugar de depósitos, onde eram roubadas as coisas de Israel, onde foi roubado as coisas dessa própria casa. Eu vou trazer de volta. Sabe, queridos, Deus quer levantar a tua vida em um lugar tão profético para esse tempo, de que você vai entender que igreja não é uma franchise, uma empresa. Que igreja é um lugar, a casa de Deus é um lugar, você é um lugar, onde em primeiro lugar Deus habita. E Ele quer erguer em todas as suas funções a paz, porque é a promessa dEle, e Ele deu essa promessa para Zorobabel: vou trazer paz e justiça. Você viver intensamente com a tua família o projeto que Deus tem sobre a face da terra. Você ser levantado como bênção na vida de tantas pessoas que necessitam, sejam elas quem forem. De você levar sim a unção, o poder de Deus, a graça de Deus sobre a face da terra, pregando o evangelho a toda criatura, ministrando vidas. Uau! Quanto que o Senhor quer te levantar. A última coisa que eu quero dizer: deixa Deus te levantar, deixa Deus te erguer, se entrega, deixa o Senhor levantar você nessa geração, para você viver intensamente isso, que você é esse lugar poderoso da manifestação de Deus. Pai, que essa palavra seja revelada em nós. Fala conosco, Senhor. Ministra as nossas vidas. Fala com cada um de nós. Que sejamos, sim, Deus, ministrados por essa palavra. Que nós somos a casa de Deus. Estamos sendo restaurados, levados a viver intensamente, nesses dias, a aliança do Senhor, o propósito do Senhor, e sermos levantados pelo Senhor nesse momento, na história que temos vivido, nessa geração, e de tantas coisas que o Senhor tem para fazer na vida de cada um de nós. Pai, que nesse momento vidas sejam ministradas, Senhor, na cidade onde vive, na maneira onde vive, sejam tocadas, erguidas, para viverem em intensidade do Senhor nesse tempo. É a minha oração. Que essa palavra seja um marco, que essa palavra seja um lugar de que Deus, sejamos sim, Pai, nessa semana, erguidos pelo Senhor, Pai, para tudo aquilo que é a Tua promessa e a Tua vontade nesse momento, no nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, seja a casa de Deus.
orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e ele só falava o que ouviu o Pai falar, e ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharia sem ti, se cada
for eu vou, que te seguirei, que orar